Capítulo 8. A ciência do homem. Segredos da oração e da cura. No século IV começou a mudar nossa relação com as forças exteriores do mundo e também com as interiores dentro de nós mesmos. Quando as palavras que confirmam esses relacionamentos foram expurgadas dos textos que as preservavam, começamos a nos sentir como observadores, testemunhando passivamente as maravilhas da natureza e do nosso corpo. Tradições como as dos essênios e dos índios norte-americanos indicam que a nossa ligação com o mundo se estende para além do papel de observadores e nos lembra de que fazemos parte de tudo que vemos. No mundo tão interligado, é impossível olhar passivamente quando uma folha cai da árvore ou uma formiga corre pelo chão. O próprio ato de observar nos coloca no papel de participantes. Em 1920, o físico Niels Bohr formulou uma teoria que atesta exatamente essa relação e descreveu uma visão semelhante em termos modernos. Já era fato conhecido que a matéria, no nível atômico, por vezes se comporta estranhamente, contrariando as teorias aceitas. Simplificando a teoria de Bohr, conhecida como princípio da complementariedade, postulada que o observador de qualquer acontecimento tomava-se parte do evento apenas pelo ato de observar, no pequeno mundo das partículas, a observação adquire maior significado, quando objetos do tamanho de átomos são alterados por qualquer tentativa de examiná-los. Seguindo essa linha de pensamento, fica claro que a ciência moderna busca uma linguagem para descrever a relação de unidade que os essênios utilizavam como base para suas preces. O fato de nos considerarmos independentes do mundo à nossa volta originou a sensação de separação, uma atitude de aqui dentro versus lá fora. Desde a infância somos levados a crer que o mundo apenas acontece. Às vezes ocorrem coisas boas, outras vezes coisas não tão boas. O mundo parece acontecer em torno de nós, muitas vezes sem razão aparente. Perdemos muito tempo nos preparando para os percalços da vida, montando estratégias para sobreviver e superar os desafios. Novas pesquisas sobre as relações que existem entre a força dos sentimentos e a química do nosso corpo mostram que as implicações de ponto de vista como nós e eles são muito amplas e por vezes inesperadas. A ciência demonstrou, por exemplo, que sentimentos específicos produzem reações químicas previsíveis no organismo, correspondentes a esses sentimentos. Quando mudamos os sentimentos, a química também muda. Existe de fato aquilo que chamamos de química do ódio, química da raiva, química do amor e assim por diante. Expressões biológicas de emoção aparecem no corpo sob a forma dos níveis de hormônios, anticorpos e enzimas presentes no nosso organismo. A química do amor, por exemplo, é uma afirmação da vida que melhora o sistema imunológico e as funções reguladoras do organismo. De uma forma inversa, a raiva, algumas vezes transformada em culpa, pode expressar-se com uma supressão de reação imunológica. Em 1995, alguns cientistas publicaram no Jornal de Medicina algo sobre a imunoglobina salivar, anticorpo encontrado no muco e que defende das infecções e tratos aéreo superior, gastrointestinal e urinário. A publicação afirmava que níveis mais elevados de algo S são associados à incidência decrescente de doenças infecciosas nas vias superiores, e concluía que a raiva produzia um aumento significativo no nível total de perturbação, na perturbação do ânimo e também da taxa cardíaca, mas não nos níveis de algo S. Por outro lado, as emoções positivas produzem um aumento significativo dos níveis de algo S. Examinando seus efeitos durante um período de 6 horas, observamos que a raiva em oposição ao carinho produziu uma inibição do algo S. De 1 a 5 horas depois de experiência emocional, os grifos são meus. Estudos posteriores apontam que algumas qualidades específicas da emoção são um fator decisivo no controle da hipertensão, da insuficiência cardíaca, congestiva e de doenças da artéria coronária. Quando vivemos como se o mundo lá fora estivesse separado de nós, abrimos a porta para um sistema de crenças, de julgamentos
e para as expressões químicas desse julgamento no nosso corpo. Assim, enxergamos o mundo em termos de germes bons e germes ruins, e usamos palavras como toxinas e resíduos para descrever os subprodutos das próprias funções que nos garantem a vida. É no mundo assim que o nosso corpo se torna uma zona de combate para as forças antagônicas, criando campos de batalhas biológicos que se apresentam como males ou doenças. Por outro lado, a perspectiva holística dos essênios considerava todas as facetas do nosso organismo como elementos da mesma força divina e sagrada que se move através da criação. Cada faceta é uma expressão de Deus, no mundo do qual tudo o que podemos conhecer e sentir tem origem nessa fonte única. As bactérias, germes e subprodutos do nosso corpo trabalham em conjunto para permear-nos a força da vida. Essa visão nos leva a considerar as lágrimas, a transpiração, o sangue e os produtos da digestão, que consideramos resíduos, como elementos sagrados da terra que nos serve, em vez de detestáveis subprodutos que devem ser eliminados, descartados e destruídos. Por que orar? A voz vinha de algum lugar lá no fundo da sala. Virei-me para a esquerda, procurando localizar quem havia feito a pergunta. Do palco, eu podia ver os participantes desse programa de 3 dias. Sempre considerei um privilégio e um sinal de confiança poder falar para uma plateia e ter uma audiência. Um aspecto importante do respeito ao público é aceitar as perguntas que sempre surgem depois de uma conferência significativa. Olhei para os rostos voltados para mim. As luzes fortes iluminavam as primeiras filas. No fundo da sala, as fileiras se fundiam numa escuridão que se estendia até as paredes que eu não conseguia enxergar. A única luz visível na sala eram os avisos de saída de emergência. Quem fez a pergunta? Guiando-me pelas pessoas que apontavam para a esquerda, desci da plataforma e andei pelo corredor, procurando um contato visual. Um assessor com um microfone veio ao meu encontro na fileira assinalada. Estou aqui, disse uma voz fraquinha. Muito bem, respondi. Estou vendo você agora. Qual é o seu nome? Evelyn, murmurou a vozinha timidamente ao microfone. Meu nome é Evelyn. Evelyn, quer por favor repetir a pergunta? Claro, replicou ela. Eu perguntei apenas, por que orar? Qual a vantagem disso? Eu tinha ouvido a pergunta de Evelyn, pressentia a inocência por trás da indagação, enquanto os meus ouvidos registravam as palavras. O papel e a importância da oração eram temas comuns nos círculos dos meus amigos. Em conferências e vigílias de longa distância, coordenadas pela internet, discutíamos as origens, aplicações e técnicas da oração. Muitas vezes as nossas conversas eram dirigidas especificamente aos acontecimentos globais do momento. Segundo consegui lembrar, jamais havíamos discutido o verdadeiro propósito da prece. Evelyn estava desempenhando bem o seu papel. Ao fazer essa pergunta, ela me induzia a procurar, bem no fundo do meu ser, a resposta para algo que jamais me havia sido questionado. Era um momento raro. De algum modo, a pergunta dela abriu caminho entre as sentinelas da lógica e da razão, induzindo-me à realidade do momento. Eu não tinha ideia do que dizer. Em resposta à pergunta de Evelyn, comecei a falar, confiando implicamente no processo que se desenrolava entre nós. Uma por uma, as palavras se precipitaram da minha boca, no instante mesmo em que elas foram formadas. Embora eu não estivesse particularmente surpreso, fiquei atento ao processo. A facilidade com que cada palavra fluía e a concisão da minha resposta. A oração, comecei, é para nós o que a água é para uma semente. Isso era tudo. A minha resposta era algo completo. O silêncio caiu sobre a sala. Juntos, a audiência e eu fizemos uma pausa para considerar a força e a simplicidade dessas poucas palavras. Pensei sobre o que havia dito. A semente de uma planta é um todo, completa em si mesma. Em condições favoráveis, uma semente pode sobreviver por centenas de anos sob essa forma, uma concha rígida protegendo uma possibilidade maior. Apenas na presença da água, ela vai realizar a maior expressão da sua vida. Somos como uma semente. Chegamos a esse mundo como um todo, completos em nós mesmos, carregando a semente de algo maior. No decorrer dos desafios da vida, o tempo que passamos com os semelhantes
desperta no nosso interior grandes possibilidades de compaixão e amor. É na presença da oração que desabrochamos em todo o nosso potencial. Um sorriso se abriu no rosto de Evelyn. Senti que ela já conhecia a resposta que tão magistralmente extraíra de mim. Era como se ela soubesse que todos na sala se beneficiariam ouvindo as palavras que aparentemente eu não pronunciaria nesse dia. No começo do século XX, o profeta e poeta Khalil Gibran afirmou que o trabalho que realizamos na vida é o nosso amor, tornando-se visível. Com a coragem de levantar entre centenas de pessoas, a maioria das quais desconhecidas, e falar timidamente ao microfone, Evelyn conseguiu que eu desse uma resposta que serviu para todos nós nesse momento. Desde esse dia, essas mesmas palavras tocaram muitas pessoas, em muitos lugares diferentes. Nesses momentos, Evelyn e eu fizemos bem o nosso trabalho. Tornar visível o amor, além das palavras. Quando eu era criança, rezava muito. Fazia minhas orações do jeito que aprendera. Antes das refeições, na hora de dormir, nos dias santos e em ocasiões especiais. Era esses momentos que eu podia agradecer pelas coisas boas da vida e pedir respeitosamente a Deus que mudasse as condições que me feriam ou que causavam sofrimento às outras pessoas. Muitas vezes, eu rezava pelos animais, sempre senti uma ligação especial pelo reino animal. E tomava a liberdade de dividir o espaço de que dispunha com qualquer bicho selvagem que encontrasse nas imediações da casa no norte do Missouri. Não podendo trazê-los para dentro, meus amigos animais disputavam espaço na garagem com a caminhonete. Sempre se podia encontrar pelo menos alguma espécie de quase todo tipo de animal nesse santuário garagem, que a minha mãe chamava de zoológico. Eu achava que minha casa era um tipo de refúgio, um abrigo, até que seus habitantes pudessem voar, correr, nadar ou se arrastar de volta ao seu ambiente natural. Algumas vezes os animais estavam doentes ou feridos. Eu os encontrava no mato, abandonados, com os ossos quebrados, bicos feridos ou membros machucados. Agora percebo que alguns dos meus hóspedes simplesmente não conseguiam fugir dos meus bem-intencionados salvamentos. Eu colocava cada animal em seu habitat especial, recipientes individuais, vidros e banheiras velhas, e com uma etiqueta na qual eram discriminados a espécie, o local onde for encontrado e seus alimentos favoritos, tentando me explicar por que alguns animais eram abandonados pela própria espécie. Meus familiares e amigos diziam que a natureza é assim. Eu pensava, mas a natureza precisa de alguma ajuda? Tudo que esse animal precisa para sarar é passar alguns dias em um lugar seguro com uma alimentação adequada. Meu raciocínio era que depois de uma breve recuperação o animal poderia retomar para o mato e enfrentar a sua vida. Não era importante para mim se vivessem apenas mais um dia ou muitos anos. O que importava era que o sofrimento deles terminasse, mesmo que a criatura servisse de refeição a outro animal no dia seguinte. Nesse meio tempo, ela seria forte, saudável e estaria livre do sofrimento. Todas as noites eu rezava pelos meus animais, pela segurança deles, pela sua cura, pela sua vida. Algumas vezes a oração funcionava, outras não. Eu jamais entendi por quê. Se Deus estava em toda parte nos ouvindo, por que Ele não respondia? Se Ele ouvia todas as minhas preces e atendia algumas em certas ocasiões, por que Ele se recusava a fazer o mesmo por outro animal, em outra ocasião? Essas inconsistências não faziam sentido para mim. Continuei a rezar quando cresci. Embora acreditasse estar rezando de forma mais adulta, os temas eram os mesmos. Eu ainda me dirigia aos poderes existentes, pedindo pelos animais da minha vida. Pelos selvagens, por aqueles que tinham sido atropelados na estrada, eu pedia para eles as bênçãos de uma viagem segura e a paz num outro mundo. Embora eu também rezasse pelas pessoas, nessa época as orações pelos outros já não se limitavam ao círculo dos familiares e amigos. Muitas vezes eu rezava por pessoas que nem conhecia. Para mim, elas eram rostos sem nome que passavam pela tela da nossa TV em preto e branco ou nas páginas das revistas. Eu pedia pela vida de animais e pessoas igualmente, que fossem salvos daquilo que os feria. Finalmente, meus sentimentos para com a oração começaram a mudar. O
que mudou especificamente eram os sentimentos que eu tinha enquanto rezava. Percebi que faltava alguma coisa. Embora a solenidade do momento fosse reconfortante, eu sempre achava que deveria haver mais. Muitas vezes eu percebi uma sensação persistente no meu íntimo, um sentimento antigo de que a oração que eu havia acabado de fazer era apenas o começo de algo maior. Eu sentia que há ocasiões em que nos sentimos mais próximos das forças que reagem ao mundo e dos outros. Sem religiões ou rituais, eu percebia que a própria oração era o segredo dessa proximidade. Em algum lugar das memórias ancestrais, eu sabia que deveria existir algo mais na linguagem silenciosa que nos permitia comungar com as forças deste e de outros mundos. No início dos anos 90, tive um primeiro vislumbre do motivo pelo qual as minhas preces pareciam incompletas. A pista surgiu inesperadamente quando eu manuseava uma cópia de um texto antigo que me fora dada por um amigo. O que destacava esse documento de outros parecidos era que o tradutor havia recorrido à linguagem original, em vez de repetir as palavras de outros eruditos, possivelmente distorcidas com o tempo. Em traduções diretas dos antigos manuscritos aramaicos, estavam os pormenores de como fundir os três componentes da oração numa força única e magnífica. O texto que meu amigo me deu fora compilado por um renomado estudioso, Edmond Bourdeau, neto de Alexandre Isikeli, que estruturou a primeira gramática na língua tibetana há 150 anos. Utilizando a versão aramaica original dos evangelhos, a tradução de Isikeli mostra a rica linguagem das orações e histórias oferecidas por Jesus e seus discípulos. Embora não estivesse surpreso, fiquei admirado com a clareza com que essas traduções ilustravam os ensinamentos e a ciência da oração. Uma nova análise desses trabalhos sob o ponto de vista da física quântica revela sutilezas que foram perdidas nas diversas traduções ao longo dos anos. Pelos olhos dos autores aramaicos, por exemplo, o caminho tomado por um determinado curso de acontecimento na nossa vida é uma questão de perspectiva. Quer consideramos a história global ou a cura pessoal, os antigos estudiosos nos lembram de que todas as possibilidades já foram criadas e estão presentes. Em vez de forçar soluções para os acontecimentos da nossa vida, podemos escolher a possibilidade com a qual nos identificamos e viver como se ela já tivesse ocorrido. É claro que isso não quer dizer que tenhamos que impor aos outros a nossa vontade, sob a forma de orações. Significa que a nossa intenção de dar lugar a todas as possibilidades, sem julgar nenhuma delas, e saber que tanto poderemos atrair quanto repelir cada uma por meio das escolhas que fazemos, é o que contribui para essa sutil diferença. Preferir um dos resultados por meio da oração não garante que ele se realize. A prece simplesmente abre a porta para essa possibilidade. A pergunta agora é: como poderemos focalizar uma determinada consequência por meio da oração? Quando três se torna um. Sabemos por meio de seus escritos que os antigos essênios acreditavam que podemos nos comunicar com o mundo por meio de nossas percepções e sentidos. Todos os pensamentos, sentimentos, emoções, respirações, nutrientes e movimentos, ou combinação deles, eram considerados expressão de oração. A partir da perspectiva dos essênios, enquanto sentimos, percebemos e nos expressamos durante o dia, estamos em constante oração. Os textos nos lembram, por meio da graça poética e das poderosas metáforas do seu tempo, que o nosso corpo, coração, sentimentos e mente atuam juntos da mesma forma que a charrete, o cavalo e o cocheiro. Embora considerados separados, esses três elementos trabalham em conjunto para formar a nossa experiência de vida. Nessa analogia, a charrete é o corpo e o cocheiro é a mente. O cavalo representa os sentimentos do nosso coração, o poder que carrega a charrete e o cocheiro pela estrada da vida. Por meio da força do corpo físico, da sabedoria, das experiências do coração e da pureza de nossas intenções, é que determinamos a nossa qualidade de vida. Se a oração for de fato a linguagem esquecida por meio da qual selecionamos os resultados e as possibilidades da vida, cada momento pode ser considerado uma oração, num sentido bem real. Em cada momento da vida, acordados ou dormindo, estamos continuamente pensando, sentindo e tendo emoções, contribuindo para os objetivos do mundo.
O segredo é que algumas vezes essas contribuições são diretas e intencionais, enquanto que em outras ocasiões podemos estar participando indiretamente sem mesmo ter consciência disso. As experiências desse tipo podem ser restritas pelas pessoas que sentem que a vida apenas acontece a elas. Quem passa por isso muitas vezes sente que é só um espectador, apenas observando os processos da vida que ocorrem à sua volta, aos seus amigos, à família e aos seres amados, até mesmo à própria terra. Esses sentimentos vão do assombro e admiração diante do nascimento de um bebê até a sensação de desamparo com a trágica perda de vidas nas guerras e desastres naturais. Observar os horrores sofridos pelos refugiados expulsos de suas casas na crise de Kosovo em 1999 ou a violência dos assassinatos em massa numa escola são exemplos desses momentos de impotência. Alguns textos recentemente traduzidos, uns com mais de 2000 anos, indicam outra forma de participar ativamente, de se fazer alguma coisa durante essas experiências. Reconhecendo o poder da oração silenciosa, os antigos descrevem uma forma de prece conhecida hoje como oração ativa. À medida que os componentes da oração se fundem, obtemos uma ponte para a linguagem da criação. Por meio dessa ponte, podemos escolher o resultado final de uma dada situação, entre uma série de possibilidades. 500 anos antes do nascimento de Jesus, os mestres essênios já procuravam focalizar o poder dos elementos da oração individual, pensamentos, sentimentos e emoções, por meio do coração, da mente e do corpo, num único resultado. A chave para esse domínio resume-se numa única passagem. Os caminhos pelo jardim infinito são 7, e cada um deve ser percorrido pelo corpo, pelo coração e pela mente, como se fosse uma coisa só. E essa força unificada da linguagem celestial, expressa por meio do nosso corpo, que insufla vida às nossas orações e assegura que tudo o que disser a este monte, tira-te e lança-te no mar, e isso sem hesitar no seu coração, mas tendo fé até que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Consideramos os efeitos da prece por meio de um modelo simples. Há mais de 50 anos, em 1947, o Dr. Hans Jenny desenvolveu uma nova ciência para analisar a relação entre a vibração e a forma. Em estudos bem documentados, ele demonstrou que as vibrações produzem geometria. Em outras palavras, criando uma vibração no material que possamos ver. O padrão da vibração torna-se visível nesse meio. Quando mudamos a vibração, o padrão também muda. Quando voltamos à vibração original, reaparece o padrão original. Em experiências com várias substâncias, o Dr. Jenny produziu uma espantosa variedade de padrões geométricos, alguns muito simples, outros bem complexos, em matérias como água, óleo, grafite e enxofre em pó. Cada um dos padrões era simplesmente a forma visível de uma força invisível. Por meio desses textos, o Dr. Jenny provou sem sombra de dúvida que a vibração causa um padrão previsível na substância na qual ela é projetada. Pensamento, sentimento e emoção são vibrações. Da mesma forma que as vibrações, nas experiências do Dr. Jenny, as vibrações dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções criam uma perturbação na matéria, na qual eles são projetados. Projetamos as nossas vibrações na substância refinada da consciência, em vez de fazê-lo na água, no enxofre ou no grafite. E cada uma dessas vibrações surte um efeito. No capítulo 4, falamos da hipótese de que o nosso futuro já existe como uma entre muitas possibilidades, adormecidas na sopa da criação. À medida que fizermos novas escolhas a cada dia, estaremos despertando novas possibilidades e sintonizando o resultado final. Isso significa que cada vez que pedimos alguma coisa numa oração, existe uma possibilidade na qual a nossa prece já foi atendida. Se essa visão de mundo estiver correta, no zoológico da garagem da minha infância, por exemplo, cada bicho machucado, membro ferido e osso quebrado era um resultado possível naquele momento. No mesmo instante, existia outro resultado, no qual todo animal sob os meus cuidados
já estava curado. Todos os resultados já existiam. Cada possibilidade era real. O segredo de selecionar um entre muitos resultados possíveis é a nossa capacidade de sentir que a escolha já se realizou. Portanto, de nossa definição anterior de oração como sentimento, somos levados a procurar a qualidade do pensamento e emoção que produzem um sentimento. Viver como se a nossa prece já tenha sido atendida. Pois como poderemos usufruir dos efeitos dos nossos pensamentos e emoções se cada padrão se move numa direção diferente? Se por outro lado, os padrões da nossa oração se concentram num só, como a matéria da criação poderá deixar de responder à nossa prece? Se pensamento, sentimento e emoção não estiverem sintonizados, um deles poderá estar em desacordo com os demais. Embora possam haver pequenas áreas de sobreposição, grande parte do padrão estará desfocado, movendo-se em direções diferentes, independente do resto do padrão. E o resultado disso tudo é uma dispersão de energia. Se, por exemplo, o nosso sentimento for "eu quero o parceiro perfeito em minha vida", libera-se um padrão de energia que expressa esse pensamento. Qualquer sentimento ou emoção que não esteja sincronizado com esse pensamento é incapaz de dar força à nossa escolha de ter o parceiro perfeito. Se eles estiverem desalinhados devido a sentimentos de que não somos merecedores ou por causa de sentimentos de medo, os nossos padrões impedirão que a escolha se transforme em resultado. Nessa falta de sintonia, indagaremos por que as nossas afirmações e orações não funcionam. Por meio desse exemplo simples, fica claro que a oração pode efetuar grandes mudanças quando os elementos da prece estão concentrados e alinhados entre si. Sem usar a palavra prece, certamente de forma menos técnica, a ideia de unificar pensamento, emoção e sentimento e viver segundo o desejo do nosso coração foi formulada no início do século XX, numa linguagem diferente, reafirmando o uso do quinto modo de oração, ou seja, de que a prece já tenha sido atendida. Neville Goddard afirma o seguinte: temos que nos abandonar mentalmente ao desejo realizado no nosso amor por esse estado, e assim fazendo, viver no novo estado e não mais no estado antigo. Embora eficiente, a descrição de Neville de nossa capacidade de mudar os resultados e escolher novas possibilidades para a nossa vida não fazia muito sentido para as pessoas do início do século XX, como aconteceu com outros pensadores, cujas ideias estavam muito à frente do seu tempo. Pouco se sabia sobre o trabalho de Neville, até sua morte em 1972. Ideias como essas nos permitem considerar a oração como uma linguagem e uma filosofia, que liga os mundos da ciência e da espiritualidade. Como outras filosofias que são expressas em palavras exclusivas e termos especializados, a oração tem um vocabulário próprio na linguagem silenciosa do sentimento. Algumas vezes, uma ideia que faz sentido para nós em uma linguagem não tem significado em outra linguagem, com a qual não estamos familiarizados. Mesmo assim, a linguagem existe. A filosofia da paz pode ser expressa por meio de linguagens tão diferentes como a física e a política, bem como a oração. Na física, por exemplo, a paz pode ser descrita como a ausência de movimento no sistema. Nessa linguagem, quando frequência, velocidade e comprimento de onda chegam a zero, o sistema está em repouso e temos a paz. Na política, a paz pode ser interpretada como o fim de uma agressão ou ausência de guerra. As nossas preces podem ser interpretadas da mesma forma. Por meio da linguagem da oração, a paz pode ser descrita, na verdade, como uma equação, trazendo a prece mais para perto da ciência do que julgamos possível. Mas em vez de equações com números e variáveis, a lógica, o sentimento e a emoção são os componentes da equação da oração, sob a forma de uma prova matemática normal. Se isso se der dessa forma, então o resultado será de outra. E a nossa equação da oração será a seguinte: pensamento que é igual a emoção, que é igual a sentimento. Então o mundo refletirá o efeito da oração. Na presença dessa união, as forças da tecnologia interior podem ser focalizadas e aplicadas ao mundo exterior.
Quando sintonizamos os componentes da oração, estamos falando a linguagem silenciosa da criação. A linguagem que move montanhas, acaba com as guerras e dissolve tumores. A beleza da oração está no fato de que não é necessário saber precisamente como ela atua para obter os benefícios de seus efeitos milagrosos. Nessa tecnologia universal, somos simplesmente estimulados a viver, sentir e reconhecer o que os sentimentos estão dizendo. As orações se tornam vivas quando nos concentramos no sentimento do desejo do coração e não no pensamento do mundo conhecido. A chave perdida. Eu sabia que a resposta estava em alguns dos textos que me rodeavam. Em algum lugar nos livros, papéis, documentos e manuscritos espalhados pelo chão, havia palavras escritas pelos antigos mestres há quase 2000 anos, exatamente para momentos como esse. Eles sabiam que, em alguma geração futura, surgiriam as mesmas perguntas feitas aos sábios do primeiro milênio depois de Cristo. Embora o mundo pudesse ser diferente, as perguntas seriam iguais, indagando sobre a nossa relação com o cosmos, com o Criador e com as outras pessoas. Eles sabiam especificamente que as pessoas do futuro chegariam a um ponto do desenvolvimento em que as conquistas do seu mundo fariam com que elas se lembrassem da própria fundação da natureza humana e recuperassem a essência da vida. Eu sabia que havia pistas sobre uma antiga linhagem de sabedoria deixadas para nós exatamente para um momento desses. Eram 2 horas da manhã. Eu estava sentado no chão durante horas, examinando os documentos que me rodeavam. Levantei-me e fui até uma das janelas que se abriam para o deserto. Na paisagem escura, mal conseguia distinguir a montanha ao norte, erguendo-se a mais de 600 metros acima do vale. Respirando profundamente, voltei para o centro do cômodo pentagonal, o maior da propriedade. Olhando para o teto mais uma vez, pensei no mistério das vigas que surgiam em cada uma das paredes, voltadas para cima e encontrando-se num ponto acima do centro da sala. Além dessas vigas de pinho, não havia sinal de outro apoio para o teto. Sempre admirei a forma como cada viga de 20 centímetros de largura estava presa às paredes de barro, de 60 centímetros de espessura, para sustentar o forro. A estrutura proporcionava um espaço sagrado. Sempre senti como se estivesse no ventre da terra, dentro do domo, como era chamado por algumas pessoas do vale. Era o lugar perfeito para uma noite como aquela. Respirando profundamente, voltei ao meu lugar no chão. Eu havia passado diversas semanas juntando fragmentos para formular uma compreensão que descrevesse aquilo que eu imaginava serem os elementos de uma ciência perdida para o Ocidente há quase 1700 anos. Pegando um documento que eu já havia visto centenas de vezes, mais uma vez virei as páginas. Subitamente meus olhos se concentraram numa sequência de palavras que haviam passado despercebidas há pouco. Alguma coisa nesse determinado agrupamento, um padrão de palavras, chamou minha atenção. Provavelmente eu já me deparava com essas palavras anteriormente, mas dessa vez elas pareciam diferentes. E comecei a folhear as páginas, procurando as palavras familiares. Abaixo da metade da página encontrei. O texto trazia uma tradução de uma antiga língua do Oriente Médio para o inglês. Foi ali que encontrei a chave que procurava, a palavra paz. Como então podemos levar a paz aos nossos irmãos? Pois desejaríamos que todos os filhos dos homens recebessem as bênçãos dos anjos da paz? O texto que eu tinha nas mãos refletia uma questão de 2000 anos, uma pergunta muitas vezes refletida hoje em reuniões bíblicas. Como poderíamos alimentar os famintos, acolher os desabrigados, curar os doentes e acabar com as guerras e o sofrimento? Embora a ajuda humanitária, soluções militares e frágeis tratadas possam minorar as expressões de sofrimento no nível físico, e é importante que o façam, o segredo para uma mudança permanente advém da mudança no pensamento, que faz com que essas formas de sofrimento continuem a existir. Talvez, em resposta às mesmas perguntas que os pesquisadores modernos fazem hoje, os visionários e escribas do passado nos legaram a uma compreensão, explicando como fazer para que o poder da prece atue sobre os desafios da sociedade.
As atuais práticas religiosas e espirituais nos pedem para entreter a oração no tecido da vida, mas realmente não sabemos como. Na melhor das hipóteses, as instruções bem intencionadas são vagas, inexatas e nebulosas. Em textos carregados de uma sabedoria anterior à nossa história, encontramos os pontos importantes dessa eficiente tecnologia, que foi perdida há muito tempo. Depois de identificar os elementos do pensamento, sentimento e emoção, os essênios nos mostram como fundir os três componentes em uma aplicação concentrada. Eles o fazem identificando um denominador comum que liga o fim do sofrimento com a sincronização dos elementos da oração. Esse fio pode ser descrito com as próprias palavras dos mestres. Primeiro, o Filho do Homem procurará a paz em seu próprio corpo, pois seu corpo é um lago na montanha que reflete o sol quando ele ainda está claro e límpido. Quando ele está cheio de lama e de pedras, ele não reflete nada. Depois, o Filho do Homem procurará a paz dentro de seus próprios pensamentos. Não existe poder maior no céu e na terra do que os pensamentos do Filho do Homem. Embora invisível aos olhos do corpo, cada pensamento tem uma força imensa, força capaz de sacudir os céus. Depois, o Filho do Homem procurará a paz em seus próprios sentimentos. Chamamos o anjo do amor para entrar em nossos sentimentos, para que sejam purificados. E tudo que antes era impaciência e discórdia se transformará em harmonia e paz. Eis as palavras. Essas eram as pistas que os essênios haviam deixado para as futuras gerações. Eles não apenas dividiam conosco tudo que a oração pode proporcionar para a nossa vida, mas também abriram um caminho para as possibilidades da prece que a ciência ocidental explica como milagres. Sabendo que chegaríamos a um ponto da nossa evolução em que teríamos de definir novamente o papel da tecnologia no mundo, eles nos deixaram a chave para afirmar a vida dentro da ciência e do mistério da própria vida. O segredo deles é o antigo código da paz, sutil e enganosamente simples. O poder do modo perdido de orar encontra-se dentro de um quadro da paz. Virei as páginas animadamente procurando a confirmação, talvez uma pista oculta descrevendo o papel que a paz representava nos dias de hoje. Excedendo as minhas expectativas, as palavras quase pularam do meio da página seguinte. Procura o anjo da paz em tudo que vive, em tudo que fizeres, em cada palavra que disseres. Pois a paz é a chave para todo o conhecimento, para todos os mistérios e para toda a vida. Nas tradições de seu tempo, a palavra essênia para anjo pode ser traduzida em várias maneiras, inclusive poderes ou forças existentes. Tendo isso em mente, as palavras poder ou força podem substituir a palavra anjo para as pessoas que acham que o anjo é um termo religioso ou cristão. É claro que a tecnologia oferecida pelo dom da prece transcende toda orientação secular ou religiosa. Os essênios parecem estar descrevendo uma tecnologia universal, que em alguns casos data de 500 anos antes de Cristo, revelando-se em todos os aspectos da vida. Mesmo os momentos de saudação ou despedida eram considerados pelos essênios como oportunidades para confirmar o poder da paz em seu mundo. As últimas palavras proferidas entre a Irmandade dos essênios eram: a paz esteja contigo. Agora as peças se encaixam. Por meio dessas palavras, na linguagem de sua época, temos uma visão de tecnologia sofisticada, muitas vezes ignorada no mundo ocidental, transcendendo os circuitos eletrônicos e chips dos aparelhos modernos. A tecnologia da oração baseia-se em componentes tão sofisticados que ainda não foram reproduzidos nas nossas máquinas. Esses elementos são a lógica e a emoção, fortalecidos pelo sistema operacional da paz. Enquanto marcava as páginas para futuras referências, descobri que estava meio tonto de emoção. Eu tinha que revelar a alguém as minhas descobertas. Olhando para o pequeno relógio digital no outro lado da sala, pisquei aturdido. Eram quase 4 horas da manhã.
Certamente muito cedo para falar com alguém. Peguei meu casaco acolchoado, levantei-me e fui até a porta. Minha esposa dormia em nossa casa, uma construção rústica a alguma distância do escritório. Ao abrir a porta, senti uma onda de calor que vinha do aquecedor atrás de mim, escapando para o ar gelado da noite do deserto. O termômetro ao lado do prédio marcava quase 10 graus abaixo de zero, típicos dessa estação do ano. Com os primeiros raios do sol, a temperatura matinal subira rapidamente quase 15 graus dentro de uma hora, levando a uma tarde agradável de cerca de 5 graus. Fechando a porta, andei pelo cascalho solto que formava um caminho entre os edifícios. Parei por um instante. Era um momento muito especial. Com exceção da minha respiração, que formava nuvens de vapor na frente do meu rosto, não havia nenhum som. Tudo estava completamente quieto. Não havia vento. As poucas folhas que não haviam caído das oliveiras estavam retorcidas e marrons. Qualquer sopro de vento produziria o som familiar do outono nas folhas. Elas estavam quietas. Olhei para o céu sem nuvens, para a beirada da Via Láctea, que eu já tinha visto centenas de vezes. Essa noite, tudo parecia diferente. Os antigos haviam revelado como tocar naquelas estrelas e em algo mais além, por meio da ciência interior da oração. Eles lembravam que o alcance da prece reflete-se nas nossas crenças daquilo que somos capazes. Nesse momento silencioso, tudo fazia sentido. Corri pelo caminho de pedras, atravessei o passadilho e entrei na casa onde minha esposa dormia. Animadamente, sentei-me na beira da cama e comecei a contar-lhe as minhas descobertas. Ela abriu um olho para sinalizar que estava ouvindo e eu fiz uma pequena pausa. Ela sorriu e perguntou: "Podemos conversar mais tarde?" "É claro", respondi um pouco embaraçado com meu próprio entusiasmo. "Ótimo", disse ela. "Isso parece ser importante. Quero estar bem acordada para ouvir sobre o que você descobriu." Embora eu mesmo estivesse surpreso com a intensidade do meu entusiasmo, não fiquei desapontado com a reação dela. Talvez fosse a hora de eu dormir também. Afinal, aqueles textos haviam guardado segredos de quase 2000 anos. Conhecimento, sabedoria e paz. Acho que existe uma diferença sutil entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento pode ser considerado como elemento da nossa experiência que trata das informações. Todos os dados, estatísticas e padrões de comportamento, passados ou presentes, podemos fazer parte do conhecimento. Sabedoria, por outro lado, é como sentimos o nosso conhecimento. O conhecimento pode ser ensinado e transmitido de uma geração a outra, sob a forma de textos e tradições. A sabedoria deve ser vivida por todas as pessoas de uma geração, para que conheçam as consequências da experiência direta. Nos textos dos essênios que eu havia encontrado na noite anterior, havia um tema recorrente. O denominador comum era a antiga chave da paz. Eu considerava a poesia, as analogias e as parábolas nesses textos de quase 2500 anos como um código no manual de instrução atual. O código essênio da paz baseia-se em qualidades familiares que conhecemos na vida, simplesmente lógica e emoção. À sua maneira, os essênios nos transmitiam o seu conhecimento da paz, nos lembrando de suas coisas. Primeiro, eles nos mostraram o significado da paz para toda a criação. Segundo, eles nos mostraram como, ao evocar a paz no nosso mundo interior. Fazendo isso, promovemos as mudanças no mundo exterior. Os sábios das comunidades de Qigong revelaram o potencial que a oração pode trazer à nossa vida. Com a descrição dos componentes da prece, surge uma equação que nos permite mover a energia elétrica através das membranas de nossas células, gerando complexos padrões na substância da consciência humana e criando reações químicas específicas dentro dos laboratórios do nosso corpo. Na presença desse poder, é possível que a imagem mover montanhas seja uma descrição literal do grande poder que existe como nosso maior potencial. À luz da confirmação da ciência sobre os efeitos da prece, temos que aceitar a possibilidade desse poder na nossa vida. Entre todas as distorções que ocorrem nas traduções dos textos sagrados, a última chave para a tecnologia da oração é um elemento que escapou do século IV no Concílio de Nicéia.
e que ainda permanece conosco. Embora as palavras possam ter sido um tanto distorcidas, grande parte da intenção original ficou, introduzindo uma nova perspectiva em nossa vida. Elementos desse segredo ainda estão nos textos bíblicos atuais, bem como nos manuscritos essênios, que antecedem em centenas de anos a nossa Bíblia. Essas passagens de intercessão fundamentam a crença de que os dois documentos tenham a mesma origem. Em alguns ensinamentos, o último código é conhecido como o Grande Mandamento. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, resolve o mistério de fundir os elementos da prece num só. Para criar esse poder, temos de amar de forma muito específica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Talvez essa misteriosa passagem possa ser explicada pela visão que os essênios tinham da relação do homem com o Criador. Segundo a perspectiva deles, somos uma coisa só com o nosso Pai no céu. Ao lado do rio está a sagrada árvore da vida. Ali reside o meu Pai, e a minha casa está nele. O Pai Celestial e eu somos um. Dentro de cada pessoa desse mundo, vive uma centelha divina da criação e do Criador. Essa compreensão torna-se o grande desafio para o nosso mistério. Para concentrar a oração, temos de amar o próprio princípio criativo da vida, o nosso Criador, com todo o coração, alma, mente e força. Pois se somos um com o Pai que está no céu, assim fazendo, amamos a nós mesmos. Por meio desses 4 pontos específicos, sabemos como respeitar o amor que os essênios chamavam de fonte de todas as coisas. O segredo consiste em que apenas na presença desse amor pode-se encontrar o tipo de paz que recompensa o trabalho da nossa oração. Essas palavras já foram proferidas. O que significam precisamente? O que significa amai dessa maneira? Como podemos amar com todo o coração, alma, mente e força? O código perdido dos essênios mostra como essa paz pode ser alcançada. E por meio do corpo, do coração e da mente é que vivemos os pensamentos, sentimentos e emoções. Embora tenhamos pouco controle sobre as nossas percepções, é por meio da ligação com essas percepções que podemos escolher a qualidade da nossa experiência. A última palavra do código, baseado na lógica e na emoção, talvez seja a peça final da nossa busca pela unificação das nossas orações. Conheça essa paz com a tua mente. Deseja essa paz para o teu coração. Preenche essa paz com o teu corpo. Por meio da lógica da mente, temos de saber que a paz é verdadeira. Temos de prová-la a nós mesmos, demonstrando a viabilidade de paz em nossa vida e também no mundo. Por meio da força do coração, temos então de desejar essa paz em tudo que vivemos. A paz já existe no mundo. Somos desafiados a procurá-la, encontrá-la, até nos lugares onde aparentemente ela não existe. É por meio do corpo que expressamos a nossa mente e o nosso coração. Escolhemos que ações oferecer ao mundo. Essa passagem nos diz para deixarmos que as ações reflitam exteriormente nas escolhas já feitas interiormente. Desse modo, os essênios nos desafiam a criar uma espécie de código de conduta. Embora outros possam escolher ações que neguem a vida, neles mesmos ou nos outros, por meio dessas palavras, podemos nos manter num padrão mais elevado. Somos estimulados a criar a paz em todos esses elementos para chegar ao amor que traz unidade às nossas ações. Segredos para orar e curar. Nas tradições pré-cristãs dos antigos essênios, podemos encontrar alguns dos registros menos distorcidos de tecnologias esquecidas. Talvez a maior visão da eloquência dessa sabedoria seja encontrada no modelo de oração e cura dos essênios, que faz uma suposição que começa onde as modernas terapias acabam. O princípio fundamental da cura dos essênios é que já estamos curados. Em cada momento da nossa vida, fazemos escolhas que afirmam ou negam a vida já existente em nosso corpo.
Os mestres essênios consideravam as expressões de doença como magníficas ilustrações derivadas das escolhas e ações feitas pelo próprio indivíduo, e não da busca por causas exteriores. Eles acreditavam que nós determinamos as reações às condições do nosso próprio mundo, algumas vezes de uma forma consciente, outras não. Por meio dos escritos sagrados, sabemos que a filosofia essênia considerava o mapa da nossa alma como uma expressão divina do Criador, intocada e não corrompida pela experiência da vida. A alma já está curada e procura expressar esse estado por meio do corpo. Aceitando a cura por meio da crença e do perdão, a nossa cura é refletida na expressão da alma do mundo. A alma do mundo é o nosso corpo. Esse ponto de vista nos leva a considerar as condições que testemunhamos no corpo como indicadoras da qualidade de nossas escolhas. Se condensarmos os inúmeros provérbios, parábolas, ensinamentos e diretrizes, descobriríamos que esse pensamento sugere que afirmamos ou negamos a vida no nosso corpo por meio de 4 suposições ou princípios. Cada um desses princípios contribui para a expressão geral de saúde e vitalidade. Todos testemunham a natureza correlata do espírito, da matéria e também da vida. Hoje podemos ver esses princípios por meio da linguagem da nossa época, como possíveis modelos das visões das escolhas que fazemos todos os dias, a natureza delas, nossas razões para fazê-las e também os seus possíveis resultados. Nas páginas seguintes, cada um desses princípios está resumido em poucas palavras ou numa única sentença. Em seguida, explicados sob a forma de exemplo, ou damos uma descrição mais simples. Examinamos as implicações e consequências desses dogmas, explicando o porquê de sua importância. E, finalmente, mostramos como aplicá-lo em nossa vida. O primeiro princípio: já estamos curados. A chave para a compreensão desse princípio é a mesma que nos permite escolher novos resultados para as condições existentes. A suposição de que já estamos curados decorre da nossa visão do mundo como um conjunto de resultados possíveis e da capacidade de selecionar qual queremos viver. Inerente a essa fé está o conhecimento do papel que representam como força poderosa da criação, focalizando novos resultados ao mesmo tempo que dispomos daqueles que já nos serviram. O corpo é o mecanismo que informa a qualidade das nossas escolhas de pensamentos, também de sentimentos, emoção, respiração, nutrientes e movimentos, e de como respeitamos a nossa própria vida. No exemplo do tumor desaparecido, lá do capítulo 3, em vez de impor a vontade de cura sobre as condições do câncer, os terapeutas preferiam sentir, pensar e emocionar com a alternativa na qual o tumor jamais esteve presente. Assim, eles atraíram um novo resultado, a sobreposição de uma possibilidade quântica que refletia a sua fé naquele momento. Em 2 minutos e 40 segundos, a nova crença substituiu a anterior. Os antigos conheciam esse poder de tecnologia como um modo de orar que transcendia todos os princípios religiosos, místicos ou científicos. Implicações. Para aceitar o princípio de que já estamos curados, temos de admitir a possibilidade de que existem muitos resultados para uma determinada condição. O ato de fazer novas escolhas na nossa vida é a tecnologia que permite selecionar novas possibilidades. Do ponto de vista que define a oração como uma qualidade de sentimento, a prece também se torna a linguagem para sintonizar as escolhas afirmativas de saúde e relacionamentos. A suposição de que já estamos curados mostra que cada vez que pedimos para sermos curados, existe uma possibilidade na qual a nossa prece já foi atendida. Com isso em mente, sempre que tivermos um diagnóstico de doença fatal, saberemos que essa é apenas uma entre muitas possibilidades para esse momento. O diagnóstico de um problema ou doença não está necessariamente correto ou incorreto. Ele está simplesmente incompleto se não admitirmos outras possibilidades. No mesmo momento, deve existir um outro resultado no qual a doença ou condição não esteja presente. Cada uma dessas possibilidades já existe. Cada consequência é real. Segundo esse princípio, a diferença entre os resultados é uma questão de perspectiva. Aplicação à vida. Em todos os momentos,
Estamos fazendo seleções que afirmam ou negam a vida em nosso corpo. Seja consciente ou inconsciente, selecionamos a qualidade de 6 parâmetros: pensamento, sentimento, emoção, respiração, nutrientes e movimento. Para cada um dos parâmetros, temos de indagar se estamos oferecendo a nós mesmos a maior qualidade possível, na medida da nossa capacidade. No caso de descobrirmos em nós mesmos as condições que desejamos mudar, a qualidade da nossa saúde será o sinal para procurarmos um dos 6 parâmetros da vida, ou numa combinação de todos eles. Ao aplicar o modo perdido de orar ao princípio que já estamos curados, a nossa oração se torna um esclarecimento das condições que desejamos mostrar ao mundo, em vez de alterar as condições presentes. Sentir e viver com o conhecimento de que as novas condições estão presentes. Isso nos sintoniza com o resultado de nossas seleções. Segundo princípio, todos somos um. Uma explicação para isso. O censo mundial indica que existem aproximadamente 6 bilhões de pessoas vivendo no planeta hoje. Este princípio nos lembra de que cada pessoa é única, uma expressão individualizada de uma consciência unificada. Dentro dessa unicidade, as escolhas e ações de cada um afetam em certo grau todas as outras. As implicações dessa assertiva são enormes e, ao mesmo tempo, extremamente relevantes. Em seu sentido mais amplo, o nosso papel dentro de uma consciência unificada significa que não existam ações isoladas nela, de eles e nós. Não podemos mais pensar no mundo em termos de problemas deles ou problemas nossos. No campo de consciência unificada, cada escolha que fizermos e cada ato que realizarmos, em todos os momentos do dia, afetarão outra pessoa nesse mundo. Algumas ações produzem um efeito maior que outras, mas ainda assim o efeito existe. Cada vez que escolhemos uma nova forma de enfrentar os desafios da vida, a nossa solução contribui para a diversidade da vontade humana que assegura a nossa sobrevivência. Quando um de nós descobre uma solução criativa para os desafios aparentemente pequenos de nossa vida, tornamos uma ponte viva para a próxima pessoa que tenha de enfrentar o mesmo problema. E essa para a seguinte, e assim por diante. Cada vez que um de nós enfrenta as condições que os outros já viveram no passado, temos mais à nossa disposição graças à resposta coletiva. Relativamente, poucas pessoas conseguem criar possibilidades que se tornem escolha para todos. As consequências de nossas ações estão implícitas no mundo de consciência unificada. Cada vez que ferimos outras pessoas com as palavras ou ações, na verdade, ferimos a nós mesmos. Cada vez que tiramos a vida de outra pessoa, tiramos parte da nossa própria vida. Os próprios pensamentos que nos levam a ferir os outros limitam a nossa capacidade de expressar o desejo de criação por intermédio de nós mesmos. Ao mesmo tempo, sempre que amamos outra pessoa, estamos amando a nós mesmos. Todas as vezes que dedicamos nosso tempo aos outros, que tentamos compreendê-los, que nos colocamos à disposição deles, estamos fazendo tudo isso também para nós mesmos. Quando desaprovamos as ações, escolhas ou crenças das outras pessoas, testemunhamos por meio deles a parte de nós mesmos que precisa ser curada. Aplicação. Quando outras pessoas cometem ações que julgamos mal, precisamos reconhecer o papel dela na unidade como a parte de nós que escolheu o caminho diferente. Sem tolerar as ações dos outros, ou mesmo consentir nelas ou concordar com elas, temos de abençoar compassivamente esses atos, como uma possibilidade, e seguir em frente com a nossa opção para um novo caminho. O segredo para a nossa unicidade é o poder de transformar o mundo. A força de nossa união permite que um número relativamente pequeno de pessoas afete a qualidade da vida de toda uma população. Terceiro princípio: estamos sintonizados com o mundo. Explicação: somos uma parte de tudo que percebemos. Como feixes de átomos, moléculas e componentes, somos feitos exatamente dos mesmos elementos que compõem o mundo. Nada mais, nada menos do que isso. Esse princípio, a base de muitas crenças antigas e indígenas, nos lembra de que, mediante fios invisíveis e cordões incomensuráveis, fazemos parte de todas as expressões da vida.
No mundo de real ressonância, cada rocha, árvore, montanha, rio e oceano é parte de nós. Tudo o que acontece à matéria do mundo afeta o nosso corpo. A matéria que cerca a nossa vida diária reflete a qualidade das escolhas que temos feito. Sem exceção, as casas, os automóveis, os animais de estimação e a própria terra são um reflexo em todos os momentos da qualidade, das implicações e consequências das nossas escolhas. Quando aprendemos a reconhecer o que as condições do mundo exterior estão nos dizendo, enxergamos as enormes possibilidades de gerar a mudança no mundo, por meio das mudanças da nossa própria vida. Pesquisadores registraram desvios da Terra diretamente relacionados à mudança da consciência humana. Sensores colocados no chão em volta de uma pessoa que sentia emoções que iam desde os extremos da raiva até as alturas do amor detectaram mudanças na frequência biológica. Qual o efeito externo de muitas pessoas? Possivelmente cidades ou comunidades inteiras compartilhando emoções de raiva ou compaixão. Seria possível que a cura das emoções dentro do pequeno mundo do nosso corpo tenha algum efeito sobre o mundo à nossa volta, manifestado como padrões climáticos ou talvez terremotos? Em todos os momentos da vida, estamos ligados aos elementos do mundo. Por meio de nossas amizades, relacionamentos, lares, veículos e das circunstâncias de vida, obtemos poderosos vislumbres do nosso sistema de crença, julgamento e intenções. Segundo esse princípio, quando mudamos a nossa fé e encontramos novas formas de expressão, o mundo reflete as nossas escolhas. Sistemas turbulentos tornam-se pacíficos na presença da nossa paz. Escolhas positivas dentro do nosso organismo criam condições em nosso mundo que refletem realmente essas escolhas. Talvez essa seja a explicação para aquilo que disseram os antigos. Para curar o mundo, temos de nos transformar nas condições de cura. Quarto princípio: a tecnologia da oração dá acesso direto ao nosso corpo, às outras pessoas e às forças criativas do mundo. Por meio da tecnologia interior da oração, comungamos com as forças invisíveis do mundo. Sempre tivemos condições de entrar em contato com essas forças e trabalhar com elas para determinar a qualidade da nossa vida e do nosso mundo. As experiências do mundo exterior refletem as escolhas que fazemos em todos os momentos, com cada respiração. Por vezes, temos consciência dessas escolhas, outras vezes não. Pesquisas recentes documentaram como as nossas emoções e sentimentos influenciam diretamente a expressão do DNA no organismo. Outros estudos indicam que é o DNA que influencia a forma pela qual os átomos e moléculas do mundo exterior também se comportam. Testemunhamos a reação dos tecidos humanos a qualidades específicas de sentimento, como por exemplo, na cura de lesões e tumores em alguns minutos. A ligação foi demonstrada, embora as implicações estejam além da estrutura da ciência moderna. O desejo de reconhecer essa relação é profundamente pessoal e leva as pessoas a novamente a pensar os pensamentos dos anjos e fazer o que os anjos fazem. A prece talvez seja a força mais extraordinária em toda a criação. Individualmente, temos a linguagem silenciosa que nos permite participar do resultado dos acontecimentos e também dos desafios da vida. Juntos numa oração em massa, temos a oportunidade de determinar todos os acontecimentos do mundo. Tanto as antigas tradições quanto os modernos cientistas indicam que a prece é a sofisticada tecnologia que nos permite reconhecer as possibilidades dos resultados futuros e escolher exatamente aquele que desejamos. Quando nos transformamos nas próprias condições que preferimos viver nesse mundo, atraímos o resultado que reflete a nossa escolha. Dessa forma, as guerras, as doenças e os sofrimentos já não acontecem simplesmente. Em vez disso, percebemos o mecanismo que provoca a sua ocorrência. Ao mesmo tempo, temos o poder de fazer uma nova seleção. É irônico que as descobertas tecnológicas do século XX, feitas em grande parte para aplicações militares e de defesa, tenham originado as visões que nos levaram a essa eficaz, porém simples ciência da oração. Os fundamentos já estão colocados. Os dados foram conferidos e as experiências realizadas. Conseguimos provar, pelo menos em determinadas condições, que o pensamento e a emoção produzem um sentimento e que este produz padrões vibratórios que afetam o mundo. Quando alteramos o resultado dos sentimentos, mudamos o padrão da vibração.
e assim modificamos o padrão do mundo exterior. A questão agora é saber como e em que grau nossos padrões de sentimento afetam o mundo. Se pudermos encontrar um elo entre as forças invisíveis do sentimento humano e o efeito dos nossos sentimentos sobre o mundo à nossa volta, teremos fechado o cerco. Essa ligação daria nova credibilidade às antigas tradições e capacidade dos místicos e yogis mover montanhas, o efeito fantasma do DNA. No início da década de 90, a Academia de Ciências da Rússia, em Moscou, divulgou uma espantosa relação entre o DNA e as qualidades da luz medida em fótons. Um trabalho que revelava esses estudos preliminares, o Dr. Vladimir Poponin descreveu uma série de experiências demonstrando que o DNA humano afeta diretamente o mundo físico, por meio de um novo campo desconhecido que liga os dois. É conhecido como especialista de vanguarda na área da biologia quântica. O Dr. Poponin estagiara no Instituto de Pesquisas norte-americano quando fez essa descoberta. A experiência começou com a medição dos padrões de luz no vácuo, em ambiente controlado. Depois de remover todo o ar de uma câmera especial, os padrões e espaçamento das partículas de luz distribuíram-se aleatoriamente, como estava previsto. Esses padrões foram conferidos e registrados 2 vezes para ser usados como referência na parte seguinte da experiência. A primeira surpresa surgiu quando amostras físicas de DNA foram colocadas na câmara. Na presença do material genético, o espaçamento e padrões das partículas de luz se desviaram. Em vez dos padrões aleatórios registrados anteriormente pelos pesquisadores, as partículas de luz começaram a se dispor um novo padrão, semelhante às cristas e depressões de uma onda plana. O DNA estava nitidamente influenciando os fótons, como se os conformasse na regularidade de um padrão ondulatório, por meio de uma força invisível. A surpresa seguinte aconteceu quando os pesquisadores removeram o DNA da câmara, imaginando que as partículas de luz retomariam ao seu estado original, e ocorreu algo inesperado. Os padrões ficaram muito diferentes daqueles encontrados antes da introdução do DNA. Nas próprias palavras de Poponin, a luz se comportou de modo compreendentemente contrário ao previsto. Depois de conferir novamente os instrumentos e repetir as experiências, os pesquisadores tiveram de encontrar uma explicação para o que haviam visto. Na ausência do DNA, o que estaria afetando as partículas de luz? Teria o DNA deixado atrás de si mesmo algum tipo de força residual que ainda permaneceu lá imediatamente após a retirada do material biológico? Poponin escreve que ele e os demais pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese operacional de que algum novo campo estrutural estava sendo estimulado, para sublinhar que o efeito se relacionava com as moléculas físicas do DNA. O novo fenômeno foi denominado efeito fantasma do DNA. O novo campo estrutural de Poponin é surpreendente e é parecido com a matriz da força de Max Planck e com os efeitos relatados pelas antigas tradições. Essa série de experiências é importante porque demonstra claramente, talvez pela primeira vez e em condições de laboratório, uma relação que dá mais credibilidade ao efeito da oração no mundo físico. Nesse caso, o DNA era mais ou menos uma coleção passiva de moléculas, não ligadas ao cérebro de um ser vivo consciente. Mesmo na ausência de um sentimento direto pulsando através de sua antena duplamente helicoidal, havia uma força e um efeito mensurável no mundo imediatamente vizinho. Os pesquisadores afirmam que uma pessoa comum de altura e peso normal possui muitos trilhões de células no organismo. Se todas as células, todas as antenas de sentimento e emoção dentro de um indivíduo carregam as mesmas propriedades que afetam o mundo à sua volta, até que ponto esse efeito pode ser amplificado? E se em vez de pensamentos aleatórios que passam pelas células dessa pessoa, o sentimento resultar numa forma específica de pensamento e emoção, sobre a forma de uma oração? E se multiplicarmos os efeitos dessa pessoa fortalecida por um modo específico de rezar, por apenas uma pequena fração dos cerca de 6 bilhões de habitantes do mundo hoje, começaremos a ter uma ideia do poder inerente à nossa vontade coletiva. É o poder de acabar com todo o sofrimento e evitar a dor que tem sido a marca do mundo do século XX.
O segredo é que temos de atuar juntos para alcançar esse objetivo. Esse será talvez o maior desafio do terceiro milênio. Em nossa própria linguagem, temos o vocabulário para descrever a nossa relação perdida com as forças do mundo, com a inteligência do cosmos e com as outras pessoas. Usando para medir os campos de energia alguns dispositivos muito sensíveis da nossa época, do quais não tínhamos conhecimento há 50 anos, a ciência confirmou a relação pela qual os antigos já falavam há 2 milênios. Nós temos acesso direto às forças do mundo e completamos o círculo. Essa é a linguagem que move as montanhas. É a mesma linguagem que nos permite escolher a vida em vez de um tumor canceroso e criar a paz em situação na qual acreditamos que ela não existe. Quando lemos sobre curas milagrosas no passado, não precisamos mais lamentar que elas não ocorram mais hoje. Os resultados miraculosos já existem, só temos que optar por eles. Hoje, continuo a rezar. Para mim, cada momento da vida tornou-se uma oração. Ainda agradeço pelas coisas boas e agora sinto o poder de escolher novas condições no lugar daquelas que no passado causavam sofrimento. A minha formação em ciências tradicionais revelou que existem poucos mistérios e poucos fatos que não podemos comprovar. Se ousarmos aceitar as leis que a natureza revela no milagre que temos em cada dia. A oração demonstrou que algumas coisas simplesmente são o que são, mesmo que não possamos comprová-las no momento. Sei, por exemplo, que algumas coisas das memórias mais sagradas da nossa herança estão espalhadas pelos mosteiros, pelas igrejas, pelas tumbas e templos daqueles que nos antecederam. Sei também que as mesmas memórias vivem nos costumes e tradições dos povos que anteriormente julgávamos primitivos. Sei que somos capazes de ter lindos sonhos, magníficas possibilidades e amor profundo. E talvez o mais importante, sei que já existe uma possibilidade na qual acabamos com o sofrimento de todas as criaturas, por meio do respeito à sacralidade de todas as formas de vida. Essa possibilidade já está presente em nós. Sei que tudo isso é verdade, pois eu vi. No instante em que admitimos essas possibilidades, em escala maciça, fazemos brotar uma nova esperança. É esse instante de que lembraremos sempre. É esse o momento em que anularemos o último dia da profecia. Nenhuma nação levantará a espada contra a sua nação. Elas tampouco aprenderão mais a guerrear, pois as coisas anteriores terão passado. Apocalipse dos Essênios.